A comissão mista do orçamento do Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2026 com um superávit de 34 bilhões e 500 milhões nas contas, 61 bilhões em emendas parlamentares e cortes em alguns programas importantes para o governo federal. Nós vamos até a Brasília com a Soane Guerreiro. A Soane está lá com o Efraim Filho. Boa tarde, Soane. Muito obrigada, Efraim, por nos receber. Soane, querida, começa a entrevista para nós. Olá, Raquel. Muito boa tarde a você, a quem nos acompanha. Na verdade, tivemos agora há pouco já a aprovação do orçamento também pelo Congresso Nacional, pelos deputados e senadores. Tivemos um pouco mais cedo essa aprovação na CMO, comissão na qual o senador Efraim Filho também é presidente, a Comissão Mista de Orçamento. Como você falou, a previsão é que o orçamento do ano que vem termine o ano no verde, né, com superávit aí de pouco mais de 34 bilhões de reais. Mas tivemos também uma previsão em relação a cortes na Previdência Social e a esse valor de emendas parlamentares. Vou conversar então aqui com o senador Efraim Filho. Senador, a gente teve alguma dificuldade para aprovar esse texto ou as aprovações da última semana criaram esse terreno para essa aprovação? Soane, boa tarde a Raquel, a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos assistem. A votação do orçamento no ano base 2025 para o orçamento 2026 é algo a ser celebrado. Para a gente saber onde a gente quer chegar, é preciso entender de onde nós viemos. E viemos de um orçamento em 2025 que foi votado e sancionado com atraso apenas em abril dentro desse ano. E aí, quando assumimos a CMO, conseguimos resgatar esse cronograma no esforço hercúleo para conseguir colocar em dia e entregar ao Brasil um orçamento com previsibilidade, com transparência, votado com seriedade. E aí, basicamente, no consenso, vocês acompanharam isso, né? Ou seja, uma demonstração de maturidade do Congresso Nacional por entender que um país que atravessa o ano sem a votação do orçamento é um jogo de perde-perde. É ruim para o governo, é ruim para o Congresso, mas é muito pior para o Brasil. Então, orçamento aprovado, com superávit, o que quer dizer superávit para quem está nos assistindo? É que se tem a projeção de no ano que vem o Brasil arrecadar mais do que vai gastar. Ou seja, a gente conseguiu reduzir custos, evitar uma gastança desenfreada e entregar o país num cenário de equilíbrio e responsabilidade fiscal. Agora, senador, um ponto que a gente coloca aqui e destacou também foi esse valor em relação às emendas parlamentares, previstas para o ano que vem, 2026, em 61 bilhões de reais. Desses 61 bilhões, quase 50 bilhões ficaria ali a cargo aqui do Congresso Nacional para definir para onde esses valores vão. E tem uma mudança também em relação ao ano que vem, que diferentemente de outros anos, tivemos incluído ali um dispositivo nesse orçamento para que pelo menos 65% das emendas que são obrigatórias que o governo pague sejam liberadas até o meio do orçamento do ano que vem. Então, para quem nos acompanha, né, o que é que representam essas emendas parlamentares? Por que esse valor vem crescendo ao longo dos anos? Soane, porque significa investimento. O que é a emenda? É o recurso que o parlamentar consegue destinar ao seu estado, aos seus municípios. A gente está falando, por exemplo, de recursos que se transformam em um posto de saúde, em uma cidade que uma mãe com filho doente nos braços vai poder ter esse posto de saúde construído num bairro mais perto de casa. Então, reformas de creches, de escolas, para que a juventude, nosso jovem, possa ter uma condição melhorada de poder investir no seu futuro. Deixa eu dar um exemplo. Imagina uma escola no sertão nordestino, no interior do país, que muitas vezes algo simples como a climatização de uma escola faz a diferença naquele aluno que está ali, né, num sol escaldante, numa temperatura alta. Então, são um recurso para um calçamento de uma rua, né? Imagina uma mãe que vê seu filho brincar na lama quando chove ou na poeira quando faz sol, porque a porta de casa tem uma rua de barro, de areia e chega um calçamento naquela porta. Então, eu acredito que é a missão de ser ponte para levar recursos e levar investimentos. E se esses investimentos têm crescido
vencido, significa mais cidades sendo atendidas e ajudando a transformar para melhor a vida das pessoas. Então, aí a segunda parte da sua pergunta, o calendário de emendas, que é uma inovação para esse ano, importante porque dialoga com a decisão do Supremo Tribunal Federal de dar mais rastreabilidade, mais transparência e mais previsibilidade a esse orçamento. Se havia algo que era contestado, era exatamente essa transparência. E acredito que o calendário de emendas ele traz essa percepção. Acabou aquele toma lá da cá, aquele balcão onde o governo, para aprovar projetos, negociava a liberação de orçamento. Não, com o orçamento impositivo e o calendário, mais transparência e mais previsibilidade. Eu acredito que a gente conseguiu aperfeiçoar o modelo orçamentário brasileiro. Senador... Raquel, eu sei que você tem uma pergunta aí do estúdio, por favor. Senador, Raquel aqui conversando com o senhor. Senador, ao mesmo tempo em que as emendas sobem, tem programas importantes do governo que tiveram cortes. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso, porque o governo tem capacidade ali de planejamento desse orçamento, tem ministérios olhando todo o país, enquanto cada parlamentar fica puxando ali para a sua cidade, para a sua região. Como explicar isso? Que o governo que tem essa capacidade de planejamento, de olhar o país inteiro, vai vendo seus programas minguando, enquanto os parlamentares vão vendo suas emendas aumentando? Raquel, aí você coloca uma dúvida que me permita divergir. Quem é que é mais capacitado para entender qual é a prioridade do município e do estado? Um burocrata no ministério, sentado numa sala com ar-condicionado, de gravata, e que ele olha, não sabe nem aonde é que fica a cidade de São Mamede ou a cidade de Monteiro, aqui em Brasília, ou quem está lá na ponta, quem convive, quem fala com as pessoas, quem vê o que o povo vê, quem sente o que o povo sente, quem escuta o que ele tem para dizer. A gente é que sabe que naquela determinada cidade um posto de saúde é mais importante do que um ginásio de esportes. Aqui de Brasília, muitas vezes ele vai olhar, não conhece a realidade do município e leva ao município aquilo que sequer é a prioridade ou a demanda principal da população. Então, eu acho que o papel do parlamentar é estar perto das pessoas. Quem está aqui não foi nomeado para estar aqui, foi escolhido pela população, foi votado pela população, foram as pessoas que escolheram os seus representantes. Então, ninguém mais legitimado que esse representante votado e escolhido pela população para definir o que é a prioridade para aquele município e não um burocrata engravatado numa sala com ar-condicionado aqui do Ministério em Brasília, decidir o que é importante para o Amazonas, para São Paulo, para Paraíba, para o Rio Grande do Sul, para Tocantins, de forma indistinta. Cada estado tem sua peculiaridade, cada estado tem suas nuances e, no meu modesto entendimento, com muito respeito, eu acredito que são os mais capacitados para definir o que é a prioridade para cada localidade. Vou fazer aqui uma última pergunta, Raquel, porque o presidente, o senhor ficou à frente da CMO ao longo desse ano. A gente viu que ao longo dos últimos anos também o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Flávio Dino, tem determinado várias medidas aqui para trazer mais transparência para as emendas. Quero entender na sua avaliação o que é que ainda precisa desse aprimoramento na sua avaliação. Olha, uma das coisas que precisava, Sônia, era exatamente o calendário de emendas, porque na linha de que quanto maior autonomia, maior independência, menor a limitação, né, do Congresso diante de um governo que vocês que cobrem há algum tempo o Congresso Nacional lembram, né, de um passado que não deixou saudades, quando o orçamento era autorizativo, quando o governo, para liberar uma emenda para um estado ou município, como eu falei que é importante, ele ficava olhando qual era o painel de votação. Quem votava a favor liberava a emenda do governo, quem votava contra era perseguido. E isso é nocivo para a nossa democracia. Não adianta querer voltar a esse tempo. Um tempo de maior independência do Congresso é importante e os aperfeiçoamentos era o que faltava. E aí eu disse, a gente conseguiu avançar no calendário, portanto, trazendo mais transparência, mais rastreabilidade e mais previsibilidade para o acompanhamento e fiscalização orçamentária. Obrigada, senador, pela entrevista aqui ao vivo conosco. Raquel, volto com você aí no estúdio. Senador Efraim Filho, quero agradecer muito a sua presença aqui no Poder Expresso, ter respondido todas as nossas perguntas, agradecer ter acolhido aí o convite da Suane Guerreiro, nossa repórter, e já fica um convite para retornar ao nosso programa.
Eu que agradeço e uma boa tarde a todos. Gente, vou chamar o Ranier Bragon para conversar comigo sobre esse assunto. Ranier, vem para cá um pouquinho. O senador, ele colocou ali um discurso que sempre é feito pelos parlamentares sobre as emendas, quando a gente conversa sobre a questão da execução das emendas, de que eles são quem conhece melhor o país, conhecem melhor os seus estados, que eles têm capacidade de saber onde precisa de uma escola, onde precisa de um hospital. Mas a gente está cansado de fazer reportagens, ver pelo país todo, que às vezes você tem uma cidade que tem maior poder de representação lá em Brasília, que tem um lobby mais forte, receber várias transferências de recurso e a cidade ao lado, que tem uma menor representação política ali, precisando de recurso, né? Para isso que você tem no Ministério, às vezes, a coordenação desses recursos. Você tem vários especialistas em contas públicas que explicam esse tipo de situação e falam que as emendas vão engessando o orçamento. E os parlamentares, eles disputam muito esse argumento, né? Raquel, ele usa o estereótipo, né, do burocrata em Brasília, que só enxerga planilha e não enxerga a realidade, e também uma realidade que não existe, que são 584 congressistas, especialistas em aplicação de recurso e também especialistas em aplicar de forma correta esse recurso. A gente está vendo, a gente está noticiando seguidamente aqui no SBT News exemplos de desvios de emendas, de apurações de corrupção com essas emendas. E fora a parte da corrupção, a gente tem isso que você apontou. Vários e vários municípios em que o deputado não recebeu votação, ele não direciona emenda para esses municípios. Vários e vários municípios em que o prefeito é adversário desse parlamentar, ele não vai receber nenhuma emenda. Vários e vários municípios ali que estão fora da área em que o parlamentar projeta a sua próxima eleição também vão ficar sem esses recursos. Além do fato de que é questionável esse argumento de que o parlamentar ele sabe exatamente onde aplicar o dinheiro, de que forma aplicar o dinheiro, qual que é a necessidade exata. Tem razão esse argumento? Tem, mas não tem toda a razão. Então, tem vários furos aí esse argumento e para finalizar, só para colocar mais um questionamento, esse modelo, as emendas elas movimentavam cerca de 15, 20 bilhões e agora elas triplicaram e engessam quase a metade ou mais da metade do que o governo federal, que também foi eleito, ele tem para investir. Então, os deputados, os senadores foram eleitos, mas o governo federal também foi eleito, seja ele de esquerda, seja ele de direita, e com esse progressivo aumento das emendas parlamentares, ele também fica progressivamente muito mais engessado para aplicar os recursos para aquelas diretrizes para as quais ele foi eleito também pela população, Raquel. Um outro argumento que é preciso colocar para quem nos acompanha, as emendas parlamentares elas estão chegando num montante em percentual do tamanho do orçamento brasileiro que não tem parâmetro no mundo. Está atingindo um percentual, um tamanho. Eu vou depois pesquisar aqui direitinho o número para não arriscar colocar um percentual errado, mas tem trabalhos aí de pesquisadores importantes, como o professor Marcos Lisboa, que mostram que elas estão atingindo um percentual que não tem paralelo em relação a outros países, Estados Unidos, países europeus, os países todos membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Obrigada, Ranier.